A história começa quando um homem, assustado, ergueu a cabeça e olhou para o céu apenas para ver estranhas linhas negras descendo do alto. Quando se aproximaram, ele percebeu que, na verdade, eram monstros cobertos de tentáculos. Acompanhados por gritos de desespero, aquela área habitada por humanos rapidamente se transformou em um verdadeiro inferno. Mas isso não era o mais assustador. No mundo inteiro, fenômenos bizarros estavam acontecendo. Uma calamidade que desafiava qualquer explicação. Granizos do tamanho de bolas de futebol caíam do céu, e um vírus desconhecido, letal apenas por inalação, se espalhava rapidamente. Em poucos dias, 9% da população mundial havia desaparecido à força. O que teria causado essa catástrofe global? A humanidade conseguiria sobreviver e manter a chama da civilização acesa? Sem mais demora, vamos ao início da história. O protagonista, Tommy, foi convidado para o casamento de um grande amigo. Ele usou sua câmera para registrar todos os belos momentos do casal. O ambiente da festa estava animado e tudo parecia perfeito. A única pequena decepção foi o fato de os pais da noiva desejarem que o casamento tivesse acontecido na igreja, pois ambos eram religiosos devotos. De repente, as luzes do elevador piscaram e se apagaram. Sem aviso, os pais da noiva desabaram no chão. Tommy correu para fora do elevador para pedir ajuda, mas o que viu na recepção foi um verdadeiro caos. Havia convidados caídos por toda parte, imóveis. Eles não respiravam e tinham um olhar morto. O coração de Tommy disparou. Ele nunca havia visto mortes tão estranhas. Desesperado, correu para encontrar o casal recém-casado. Seria um problema com a comida da festa? Antes que pudesse refletir melhor, todo o prédio começou a tremer violentamente. Tommy suspeitou de um ataque de mísseis e correu até a varanda. Foi então que viu diversos aviões despencando do céu. Apavorados, algumas pessoas recuaram para dentro do hotel, enquanto outras fugiram sem rumo. Os tremores se intensificaram. Tommy e um grupo de sobreviventes seguiram a multidão, descendo pelas escadas. Quando chegaram ao saguão, ouviram gritos agudos do lado de fora. No momento seguinte, um raio de energia cortou o céu e atingiu o chão com força. O pânico tomou conta de todos. Alguns decidiram continuar no prédio, enquanto outros correram para a rua, sem se importar com o perigo. Tommy olhou ao redor e viu que a cidade estava em ruínas. Pessoas corriam desesperadas entre os escombros e corpos estavam espalhados por toda parte. Ele e seus amigos passaram por becos estreitos, tentando encontrar um lugar seguro. Foi então que Tommy se lembrou das histórias contadas por seus pais. O fim do mundo descrito na Bíblia se parecia muito com aquilo. Mal ele terminou de falar, algo caiu do céu. Ele pegou o objeto e percebeu que era um pedaço de granizo do tamanho de um punho. Logo em seguida, uma chuva de granizos começou a despencar, cada um atingindo o chão como se fossem bombas. O grupo correu com todas as forças e, por sorte, conseguiu se abrigar dentro de uma biblioteca, onde já havia diversos refugiados. Quando Tommy finalmente recuperou o fôlego, percebeu que a noiva havia desaparecido. Todos se separaram para procurá-la e depois de algum tempo a encontraram na seção de livros do segundo andar. Ela estava folheando uma Bíblia, tentando confirmar se as palavras de seus pais sobre o Apocalipse eram verdadeiras. De fato, a última passagem falava sobre o juízo final. O noivo interrompeu a esposa à força, achando que ela estava apenas nervosa demais. Enquanto isso, o amigo deles, Jack, saiu apressado da biblioteca, pois sua namorada estava refugiada na igreja, e ele precisava encontrá-la, independente de ser ou não o fim do mundo. O grupo, que eram amigos há anos, decidiu que não deixariam ninguém para trás. De repente, uma chuva intensa começou a cair, mas, estranhamente, não apagava os incêndios que consumiam as ruas. Os tremores haviam cessado, mas um ruído estranho ainda ecoava de tempos em tempos. Quando passaram pelos destroços de um avião, Tommy se perguntou o que poderia ter derrubado tantas aeronaves. Sem perceber, a chuva parou e uma névoa espessa cobriu a cidade. Não havia mais ninguém à vista. A noiva segurava a Bíblia com força, rezando baixinho. Quando estavam prestes a chegar ao destino, sentiram algo voando dentro da névoa. Tommy viu o que parecia ser um grande pássaro. De repente, um grito ecoou e a noiva desapareceu no ar. No instante seguinte, seu corpo caiu do céu. O grupo ficou horrorizado. Era tarde demais para verificar qualquer coisa. Pegando a noiva nos braços, ele correu em alta velocidade para a igreja. Assim que fechou a porta, todos viram a Bíblia em suas mãos se transformar em pó. Ali já havia se reunido um bom número de sobreviventes, entre eles, por sorte, um médico. Jack também encontrou sua namorada, Ellie, entre a multidão. No entanto, não houve tempo para cumprimentos. A noiva estava gravemente ferida. O médico examinou o ferimento e percebeu que parecia ter sido perfurado por partículas. Com os recursos médicos disponíveis, ele só pôde desinfetar e fazer um curativo simples.
Tommy, sem poder ajudar no atendimento, procurou o padre da igreja. Ele queria entender o que estava acontecendo. Para sua surpresa, o padre disse exatamente a mesma coisa que a noiva havia mencionado antes. Aquilo era um julgamento do fim dos tempos. Deus já havia levado seus fiéis para o paraíso, e os que restaram eram apenas hereges. Tommy achou essa teoria absurda. Mesmo que fosse verdade, porque o próprio padre ainda estava vivo e bem. O religioso continuou suas tarefas sem interromper os movimentos das mãos. Apesar de estar na igreja e ocupar o posto de padre, isso não significava que ele tivesse verdadeira fé. No instante seguinte, a igreja começou a tremer, como se algo estivesse rondando o telhado. Alguém pegou o celular e descobriu que catástrofes estranhas estavam acontecendo em todo o mundo. Em várias regiões, tempestades de areia nunca vistas estavam surgindo e, aparentemente, dentro delas se escondiam criaturas aterrorizantes. No entanto, a maior preocupação era um vírus desconhecido e letal. Bastava inalá-lo para morrer instantaneamente, sem qualquer sintoma prévio. Era exatamente o que havia acontecido no hotel mais cedo. E não eram apenas os humanos que estavam sendo exterminados. Os peixes estavam morrendo em massa nos oceanos, e bandos de pássaros no céu pareciam desorientados. Cientistas e especialistas estavam perplexos e só conseguiam pedir que as pessoas permanecessem dentro de casa. Tommy lembrou-se do vídeo que havia filmado do lado de fora da igreja. Por um breve instante, a criatura que atacou a noiva apareceu na gravação. Parecia um pássaro com um ferrão na cauda. O padre ficou sério e afirmou que eram anjos caídos vindos do inferno. Sua missão era torturar a humanidade e destruir o mundo. Ouvindo isso, todos sentiram um frio na espinha. Logo, o estado da noiva piorou. Seu ferimento estava gravemente infectado. O médico explicou que a igreja não tinha antibióticos, mas ele havia trazido alguns consigo, só que estavam no carro. Tommy e Jack decidiram ir buscá-los enquanto o noivo ficou ao lado da esposa. A noite ainda estava coberta por névoa, e os dois avançavam cautelosamente entre os carros abandonados. De repente, o alarme de um veículo disparou. Um desconhecido estava remexendo um carro próximo. Tommy tentou convencê-lo a ir para a igreja, mas ele tinha um olhar frio, como se já tivesse aceitado a morte. Sem perder tempo, Tommy e Jack encontraram o carro do médico e entraram rapidamente, começando a procurar os antibióticos. Foi quando o médico, de volta à igreja, viu pelo vidro a cena aterradora. Os dois estavam imóveis dentro do carro, sem se mexer. Os gritos das criaturas ecoavam cada vez mais perto. De repente, começaram a atacar violentamente o veículo, amassando até mesmo o metal da lataria. Quando tudo parecia perdido, o homem estranho apareceu e atraiu a atenção dos monstros. Tommy e Jack aproveitaram a distração para fugir e por pouco conseguiram retornar à igreja. O noivo ficou imensamente grato ao ver que conseguiram trazer os antibióticos. Finalmente, sua esposa poderia ser salva. Mas, próximo à meia-noite, o médico trouxe más notícias. Os antibióticos não estavam funcionando. Ele suspeitava que a ferida estivesse envenenada e que seria necessário um soro antitóxico. O noivo decidiu imediatamente levar sua esposa ao hospital, mas Tommy tentou fazê-lo reconsiderar. Lá fora, os monstros estavam por toda parte. O ideal seria esperar até o amanhecer. Nesse momento, uma jovem de cabelo curto chamou a atenção de todos. O padre tinha algo a dizer. Assim que os sobreviventes se reuniram, ele ergueu a Bíblia e começou a pregar. Quando os pecados da humanidade atingem um certo nível, chega o julgamento final. Primeiro, Deus leva seus fiéis para o paraíso. Depois, os hereges que restam enfrentam calamidades como fome, pragas, tsunamis e terremotos. Por fim, os portões do inferno se abrem e Satanás lidera seu exército para exterminar os pecadores. O padre, no entanto, disse que havia encontrado uma maneira de salvar a todos e guiá-los para a eternidade. Antes que pudesse continuar, um estrondo ressoou no telhado. O padre imediatamente ordenou que todos corressem para o porão. Eles mal haviam fechado a porta quando uma médica, que se atrasou 1 segundo, foi arrastada para a escuridão pelos monstros. O alívio foi breve. As pesadas portas de madeira começaram a se deformar com a pressão das criaturas. O padre, com um olhar sombrio, afirmou que eles estavam ali por sua causa. Sem hesitar, ele abriu a porta. Então algo estranho aconteceu. Quando os gritos cessaram, os monstros desapareceram e o restante das pessoas nunca mais foi perturbado. Ao amanhecer, Tommy saiu do porão. O chão estava coberto de sangue e a igreja havia sido completamente destruída. Corpos mutilados estavam espalhados por toda a parte. Eles seguiram para o hospital da cidade. A noiva já estava inconsciente há muito tempo e precisava de atendimento imediato. Mas, ao chegarem ao saguão, receberam outra péssima notícia. O governo havia montado um centro de resgate na ponte do rio e todos os médicos e suprimentos haviam sido transferidos para lá. Desesperados, Tommy e Jack foram procurar remédios no segundo andar do hospital. O chão estava repleto de cadáveres e sangue. Parecia que os monstros também haviam passado por ali. De repente, um estrondo ecoou no corredor.
Ellie, a namorada de Jack, viu uma sombra misteriosa passando. Pouco depois, a noiva despertou. Em seu último momento de consciência, ela sussurrou: "Eu te amo", ao marido antes de falecer. Desolado, o noivo saiu correndo do hospital. Ellie, tendo testemunhado tantas mortes, decidiu gravar um vídeo de despedida. Ela finalmente acreditava no julgamento divino e se arrependia de sua fé fraca. Mas, antes que pudesse terminar, uma sombra surgiu atrás dela. Do lado de fora, Tommy viu o noivo amaldiçoando Deus. Ele tentou alertá-lo, mas no instante seguinte algo perfurou seu peito. Ellie também desapareceu. Tommy encontrou seu celular, e mesmo com a imagem tremendo, era evidente que ela havia sido levada pelos monstros. Sem escolha, ele e a jovem de cabelo curto seguiram para o centro de resgate. Lá, soldados distribuíam comida e havia até um pequeno templo para orações. Foi então que Tommy percebeu um padrão assustador. Todas as pessoas que tentavam se arrepender eram atacadas pelos monstros. Antes que pudesse impedir, Jack estava no templo recebendo uma bênção. De repente, um vento sombrio soprou e ele foi arrastado para o céu. No horizonte, incontáveis fios negros cortaram os céus. Satanás e seu exército haviam finalmente descido à terra. O que você achou desse filme? Você vai assistir esse filme? Deixe sua opinião nos comentários.